Olá! Esse é um podcast produzido pelo Instituto LUSP, que trabalha há mais de 20 anos com o cuidado e o aconselhamento ao luto no Rio Grande do Sul. Aqui falamos sobre temas complexos e profundos, como a morte e o morrer, as perdas, envelhecimentos, amadurecimentos e esperanças, com leveza e clareza, tendo o compromisso ético de testemunhar processos de transformação e restauração da vida. Eu sou Clariana Saragiotto, psi, especialista em luto e membro do corpo clínico da LUSP, e aqui serei porta-voz desses temas tão importantes. Sejam bem-vindos. Vamos então iniciar mais um momento tão esperado, tão querido para nós aqui do Instituto LUSP, que é esse bate-papo através do podcast LUScast, que eu tenho a honra de, nesse momento, ser a facilitadora, que traz pessoas convidadas, que traz pessoas queridas, especiais aqui para a gente poder estar conversando a respeito de assuntos tão importantes para o cuidado humano, que envolvem as perdas, os lutos, envolvem os vínculos, envolvem as amizades e o amor, né? Que, afinal, o amor é o que somos, como diz a nossa querida Ana Reis. E hoje, com uma imensa gratidão, eu trago uma convidada indicada pela nossa querida doutora Ana Reis, né? A nossa coordenadora, que é a Vitória Vargas. Seja muito bem-vinda, essa pessoa que é a nossa pessoa da casa, nossa querida que cuida tanto da gente, que trabalha com a LUSP. Seja muito bem-vinda. Oi, Clary. Oi, pessoal. Muito feliz de estar aqui contigo hoje. Sim, muito feliz também. A Vitória, então, eu vou apresentá-la formalmente, né? Essa pessoa que trabalha com a LUSP, nossa secretária querida, mas além disso, ela está sempre parceira, né, nos acolhimentos, está fazendo o curso de psicologia, então ela é acadêmica do 5º período do curso de psicologia da FSG, e durante a sua formação, né, a sua faculdade, ela também já realizou estágios observacionais. Na LUSP, então, ingressou em 2020 como secretária, né, e também fez com a gente a formação de aconselhadora em suporte e comunicação de crise. Então, essa pessoa que é afeto, que é carisma, que é acolhimento e que é também uma futura colega psicóloga, está aqui hoje com a gente para a gente falar de um tema super importante e que foi o tema da escrita do seu artigo no final do curso de formação, então, que é para falar sobre a perda pelos animais de estimação, que são tão especiais para a gente, que são esse suporte de vínculo, de restabelecimento, de ancoramento na vida também. Né, Vi? Então, vamos conversar. Aqui a gente já tem intimidade, eu chamo ela de Vi, ela me chama de Clary, né, Vi? Vamos lá. Vamos lá. E aí, para iniciar a conversa, a gente sempre também faz a nossa audiodescrição. Vou começar com a minha, então, né? Eu sou uma mulher cisgênero, de pele branca, cabelos castanhos escuros, com alguns fios brancos. Tenho os cabelos atualmente mais na altura dos ombros, né, descendo as orelhas, mais na altura dos ombros, estão crescendo aqui os cabelitos. E também sou mãe de uma menina de 7 anos, né, e estou vestida com uma blusa preta e um colar e os brincos com sementes indígenas da Amazônia. Nesse momento estou usando o meu óculos de armação preta e o meu fone de ouvido. E ao meu fundo, que é o meu escritório, temos velas, livros, plantas, né, um jarro de barro, cestos indígenas, alguns elementos que compõem aqui um pouquinho dos meus valores, do que eu quero, dessa ancestralidade sempre presente aqui no fazer, no meu fazer no cotidiano. É isso. E você, Vi? Por favor, se apresente. Bom, então, eu sou uma mulher branca, cisgênero também. No momento, eu estou aqui numa sala com um fundo branco, tem um pequeno quadrinho aqui atrás de mim. Eu estou com uma blusa branca, que tem um coelhinho aqui também, entrando já no tema do assunto de hoje.
Então, meu cabelo, ele é um pouco abaixo dos ombros, e nesse momento eu estou usando óculos. Isso. Maravilha. Então vamos lá, vamos começar esse nosso bate-papo, que tem esse tema tão delicado, tão especial, que a gente já tratou aqui também com uma médica veterinária. Se alguém tem interesse, a gente tem um episódio recente sobre isso também, da perspectiva da medicina veterinária, né? Como é cuidar dos tutores, dos familiares, desse cuidado, né? Dos adoecimentos dos pets e do processo, né? De terminalidade também, quando acontece. E o artigo, então, que a Vitória escreveu, quando ela fez a formação de aconselhamento, né, ao luto e às situações, né, de comunicação em crise, se chama Luto Não Reconhecido por Perdas de Animais de Estimação. Né? Então, a gente vai estar falando um pouquinho, assim, da escrita desse artigo, da onde vem também, né, da onde nasce do teu coração esse desejo de poder escrever sobre isso. Se quiser começar contando um pouquinho, né, por que esse tema, por que falar sobre isso, e fica bem à vontade. Tá bem, então. Através das aulas da LUSP, né, que a gente teve no formação, foi um assunto de uma aula muito importante para mim, né, que a Clara, inclusive, que deu, e através da minha própria experiência, né, em 2022 eu tive a perda da Catarina, né, que é uma coelhinha. Então, logo depois eu tive, né, a oportunidade de estar escrevendo um artigo da formação. Então, eu tive essa ideia, né, de poder aprofundar um pouquinho mais, tanto na parte teórica, trazendo também um pouco da minha vivência, né, como um luto não reconhecido é um luto não validado, né, pela sociedade. Então, é um luto difícil, né, pode ser vir a ser um luto complicado por essa não validação da sociedade, né, uma perda que muita gente julga, né, enfim, e como uma pessoa que também teve nesse lugar, eu e a minha família, eu decidi escrever um pouquinho mais também para estudar, né, e trazer o conhecimento para as pessoas também sobre esse tema tão importante. Perfeito, e aí eu preciso te dizer também que o teu artigo está exemplar, né, está escrito muito bem, bem articulado, com uma base referencial teórica muito legal, muito atualizado, inclusive tu traz conceitos bem atualizados, bem contemporâneos, desse processo de elaboração do luto, né, que as pessoas vivem na sua vida, e que, dependendo da complexidade, da não aceitação, da não validação, né, e de outros fatores que podem estar caracterizando, então, esse luto, ele pode vir a se tornar complicado. E tu conceitua isso muito bem no teu artigo, assim, então quero te parabenizar aqui também, dizer que está um artigo maravilhoso, assim, precisa ser publicado, virar público, né, que mais pessoas possam ter acesso ao teu artigo. E aí, nesse artigo, então, você já começa falando, né, desse conceito de luto e luto não reconhecido, que é o luto não validado. Então, conta um pouquinho pra gente quem falou sobre isso, se tu quiser trazer o nome de alguns autores para as pessoas conhecerem também, e outros tipos de lutos não reconhecidos, né, talvez as pessoas precisem de exemplos para poder compreender melhor. Claro, o DOC, ele traz muito sobre isso, né, sobre o luto não estar necessariamente linkado com a perda de um ser humano, né, ele traz vários exemplos, né, tanto de relacionamento, de trabalho, aposentadoria, o luto gestacional, perinatal, né, então eu também citei no meu artigo o processo dual, né, que eu acredito que seja bastante importante, né, dentro dessa elaboração, dentro do luto. Isso, e o modelo, então, do processo dual é o modelo mais atualizado, né, em que a gente percebe que o luto é um processo que acontece em ondas, elaborações, né, oscilações, em que hora a pessoa é voltada para a perda e hora a pessoa é voltada para a vida, né, fazendo esses movimentos que são saudáveis no seu ritmo de oscilação, né, e aí a gente tem a Strobe Schut, são as autoras, né, que trazem esse modelo. E também tu cita o Worden, né, com as
as tarefas relacionadas ao luto, considerando, e acho ótimo que tu traga isso no artigo e fale aqui também, né? Essas tarefas, elas não são lineares. Então, se quiser contar um pouquinho, né? Que tarefas são essas? Sim, ele traz muito, e a gente também tem essa ideia, né, como tu disse, das oscilações, né, que também visto pela sociedade, às vezes, por exemplo, ontem ela estava bem, hoje ela já não está, né, então esse exemplo, né, de oscilação, que também vem muito do processo dual, né, que muitas vezes é visto como talvez não saudável, né? Mas que acaba sendo mais atualizado do que antigamente, que era trazido também das fases do luto, né? Que hoje em dia também a gente já não se utiliza mais, né? Esse dizer das fases do luto. Isso, excelente, né? Então, lá quando a Elizabeth Kubler-Ross, né, situava essas fases do paciente com uma doença ameaçadora de vida, que vivia aquelas fases, né, diante da sua situação, né, de provável possível falecimento, de morte, como que o paciente ia elaborando esse luto antecipatório, né? Essa é uma parte histórica desse estudo e desse desenvolvimento. E hoje a gente consegue conceituar de outras formas mais amplas, né? Mesmo quando o Orden, ele fala, então, das tarefas, né, do luto, de aceitar a realidade da perda, que a gente sabe também que é uma tarefa difícil, muitas vezes a gente procura ter um cuidado imenso, né, com essa palavra da aceitação, porque algumas perdas são inaceitáveis ao longo da vida, né, para considerar, para que essas perdas elas possam ser consideradas, que elas possam ser elaboradas, né, incluídas também, né, que o luto ele possa ser incluído dentro da vida da pessoa, mesmo com a perda, né, mesmo com essa situação de adaptação da vida, né, e também esse enfrentamento da vida, né, que vida é essa? E aí, quando a gente está falando de animal de estimação, né, que era o que tu trazia, assim, as pessoas tendem a desconsiderar esse vínculo, e por isso desconsideram essa perda. Né? Então, como tu vê, assim, socialmente, essa invalidação do luto não reconhecido pela perda de um animal. É um luto que muitas das vezes é julgado pela sociedade, né? Então, a pessoa que tem contato com esse luto tão difícil, ela não se sente ouvida, não se sente acolhida, não se sente validada, e isso acaba não abrindo um espaço seguro para ela, né, ter esse processo todo tão importante. Então, muitas das vezes a pessoa é julgada, não tem algum espaço, né, seguro para conversar, né? As pessoas julgam, já olham com cara feia, né? Quando a gente já traz esse luto, né? Então, é um luto que a gente tem que olhar um pouquinho para isso, né? Principalmente os profissionais, tanto da área da veterinária, né? Como tu trouxe, que tu também trouxe a convidada do podcast, que muitas das vezes não é olhado para o pós, né? Quando se perde um animal de estimação, tem muito aquilo, pega outro, né? É fácil, né, fazer essa substituição. Mas o não ter o ritual, né, de despedida, o que tu vai querer fazer com o corpinho, né? Tu vai querer se despedir? Muitas das vezes até os pais, né, de algumas crianças que acabam perdendo, né, cachorrinhos, enfim, tentam substituir, não avisam a criança, não comunicam, né, o falecimento. Então, esse ritual poder ser ajustado também, né? O que a gente pode fazer com o bichinho, o que pode ser comunicado, né? E hoje em dia eu tenho visto muitas pessoas assim, isso é um ponto bem positivo, porque antigamente, pelo que eu vejo, assim, não tinha muito esse cuidado. Hoje em dia já tem a cremação de pets, né? Que já ajuda bastante nesse processo. Também tem algumas formas, né? Existem colares que podem vir como uma lembrança, né? De guardar a cinza no colarzinho, o pelinho também do animalzinho. Então, isso é um processo que ajuda bastante, né? Na elaboração,
que antigamente não se era visto, né? E ainda tem muitas pessoas que julgam isso como desnecessário, né? Mas às vezes elas esquecem que muitas das vezes os companheiros, né, os animalzinhos são os únicos que estão ali no dia a dia da pessoa, né, recebendo a pessoa quando ela chega em casa, já vem pulando, já vem feliz que o dono chegou em casa, né? E muita gente relata também que quando, né, vem a falecer, ficam ouvindo as patinhas por um tempo em casa, né? Então, é um processo que sim, que tem que ser validado também pela sociedade, pelos profissionais, porque muitas das vezes acaba não tendo um lugar seguro para a pessoa expressar esse luto, né? Excelente, Vi. Então, tu traz da importância dessa validação acontecer desde o ambiente de cuidado desses tutores e desses animais, pelos próprios profissionais da saúde aqui, da medicina veterinária, né? Também da saúde mental, né? Dos profissionais que acolhem os tutores que estão enlutados, né? Então, tanto da saúde da medicina veterinária, como da saúde mental, então, né, das pessoas, dessa formação, então, dos profissionais também serem sensibilizados para essa escuta, para essa validação, para o entendimento, né, do impacto da perda daquele vínculo na vida da pessoa. E também tu traz a possibilidade de realizar rituais que tenham significado, que tenham sentido, e que são ofertados pelas próprias instituições, né, pelos hospitais veterinários, enfim, por quem acompanhou ali a passagem, né, a morte daquele bichinho, e que acompanha, então, o pós, né, a pós-perda, então, como é que a gente cuida desse luto, ritualizando, guardando, né, uma partezinha, ou registrando, ou acompanhando, né, então, de que forma as pessoas podem se ancorar nessa transição de entender a sua nova vida a partir da perda daquele bichinho, e como tu bem traz, né, e no artigo também, às vezes aquele bichinho é o único companheiro daquela pessoa, né, e isso me toca muito, me toca profundamente, ainda mais quando percebemos e temos estatísticas, né, também nos trazendo do envelhecimento da população, do quanto nós cada vez, né, temos a expectativa de vida, aumentada, de forma mais geral, né, claro, estou trazendo aqui, com todas as desigualdades, né, e enfim, situações diversas que acontecem na sociedade, né, mas o quanto o animal ele é esse parceiro, esse amigo, né, essa pessoa companhia, né, e é estimado, tanto que ele é um animal de estimação, né, que carrega essa estima, esse carinho, né, esse afeto. Então, cuidar da partida desses animais é cuidar dos animais e das pessoas e dessas relações, né. Então eu fico muito feliz, assim, também com essas explicações que tu está trazendo e essa sensibilização, né, para o tema. E também o quanto essas estratégias, então, que tu está trazendo, são estratégias que podem ser implementadas, né, de forma até protocolar nas instituições, claro, considerando cada contexto, cada singularidade, né, mas tu já traz algumas recomendações práticas que são importantes, né. Tem mais alguma que tu gostaria de citar? Eu acredito também, né, futuramente pensando, também trabalhando aqui na LUSP, eu vejo que tem sido uma demanda mais frequente do que eu imaginava, né, então eu também penso futuramente na possibilidade de um grupo de apoio, eu acho muito especial isso, ouvir outros relatos, às vezes conversando com outras pessoas também, a gente vê que o sofrimento é o mesmo, né? E às vezes a gente não encontra um lugar seguro, a gente se encontra, conversa, né? Então é muito especial, né? Essas trocas que a gente acaba tendo ao longo da vida. Depois, né, que eu tive a experiência com a Catarina, logo após, assim, tanto falando, assim, pelos meus familiares também, né?
Muitas pessoas julgavam, viam a gente triste e perguntavam, né, o que tinha acontecido, e logo depois vinha o julgamento, né? Mas hoje em dia eu vejo que isso tem melhorado bastante, ainda bem, né, com o conhecimento que a gente pode estar tendo através, enfim, né, dos artigos, de livros, a gente percebe o quanto é importante, né, validar essa perda tão significativa, né, de um bichinho que está sempre com a gente todos os dias. Eu vou adorar quando tiver um grupo de apoio, de suporte a esse luto na LUSP, né? É algo que eu acho também imprescindível, importante. E também fico pensando no papel da comunicação, né? Que também é o que a gente já está fazendo aqui, conversando sobre isso, trazendo, né, para a comunidade esse assunto, quebrando esse tabu. O não reconhecimento, ele passa também pela quebra do tabu, do preconceito, né, da minimização da dor, da comparação entre as dores, né? Então, a gente poder estar gravando podcast, estar fazendo posts sobre isso, estar trazendo essa comunicação para a comunidade, né? E a gente tem exemplos também de sites que tem, né, os nomes, assim, como um mural virtual, esses nomes são colocados lá dos animais, né, para que possam ser lembrados com alguma característica, alguma informação desse bichinho, desse vínculo, né? É uma possibilidade legal da gente pensar, assim, né? Sim. Um memorial virtual. Sim, é um processo difícil como qualquer outro, né? Vários altos e baixos, mas é sempre bom ter em mente que a dor vai ser validada, é um luto importante, que a pessoa também não está sozinha, né? Que tem que ser falado, tem que ser escutado. E também acho importante a gente falar um pouquinho mais sobre esse luto, né? Que é um luto que acontece como os demais lutos, né? Do qual, como tu estava trazendo, assim, tu trouxe o exemplo do tutor, ainda ouvi as patinhas do animal, né? Então, existe todo um processo neurofisiológico de adaptação desse corpo que guarda marcas e memórias e registros desse vínculo, e que, assim como no membro fantasma, a pessoa ainda sente a dor daquele membro que foi amputado, no luto a pessoa ainda recebe informações sensoriais também daquele vínculo com aquele animal, né? E aí no artigo tu também traz isso, assim, os processos adaptativos, fisiológicos, cognitivos, emocionais, físicos, sociais, espirituais, né, englobando todas as reações que são esperadas diante do luto, né, e que vão acontecer aqui também nessa perda, né. Sim, claro, com certeza. Isso. Isso, minha querida. Então, tem algo mais do teu artigo que tu gostaria de trazer, que tu acha que é importante? Eu acredito que a gente tenha feito uma boa fala, por enquanto. Então, poder trazer, né, essa sensibilização para toda a sociedade, incluindo, né, os estudantes, os profissionais, dentro da formação, né, dentro da própria faculdade de psicologia, também poder incluir, né, esse conteúdo, né, essa instrumentalização sobre o cuidado ao luto não reconhecido, né, também é importante que tu possa trilhar esse caminho também, né, dentro da faculdade. Tu já teve alguma oportunidade de poder falar? Dentro da faculdade, não, né? Ainda é um tema que eu vejo que é muito temido pelos professores, pelos alunos, né? O que eu vejo dentro da faculdade, para ser sincera, são as palestras que a própria LUSP oferece para as universidades, né? Então, eu acompanho sempre quando a Ana tem a oportunidade, também a Lu estava na semana acadêmica, trazendo um pouquinho também sobre o luto por suicídio, consegui estar acompanhando ela, né? E é muito importante, eu aqui dentro, a gente acaba não percebendo, às vezes, como a informação acaba não chegando para o pessoal de fora, né? E eu tenho ficado bastante contente, porque é um tema que os meus colegas, né, que eu vejo bastante, tem sido de grande interesse, né,
Dá para ver também pela quantidade de gente interessada para fazer estágio aqui conosco. Então, é muito bom ver esse crescimento, né? É muito importante. Que coisa boa, então que a LUSP possa continuar, né, iluminando aí os caminhos dos profissionais, das pessoas que estão se formando. Então, se você que está nos escutando tem interesse, né, em aprender mais e se instrumentalizar, nós temos a formação de aconselhamento ao luto, que é uma formação de 10 meses, e nós temos também a especialização de comunicação em crise, que é uma parceria da LUSP, do Instituto LUSP, com a STEF, que é a Escola Superior, né, de Teologia Franciscana. E é uma delícia poder colher esses frutos dos nossos encontros, das nossas trocas, saber que a aula de luto não reconhecido, ela amplia os horizontes, as perspectivas, e produz, né, reflexões, trabalhos, produções escritas, e acho que encontra um lugar dentro da gente, de semelhança, de espelhamento, a gente se reconhece, né, nos lutos não reconhecidos, e faz com que a gente possa, inclusive, se aproximar mais. É uma aula também que eu sinto que eu me vulnerabilizo, que eu conheço a vulnerabilidade das pessoas também, e a LUSP também se constrói assim, né? Quando a gente consegue se tocar na nossa transparência, na nossa dor, nos nossos recursos, e eu sinto isso de ti também, né? Essa transparência, esse lugar de proximidade, de intimidade, e de caminhar juntos. Então é uma alegria poder caminhar do teu lado, vem ser uma alegria poder te indicar futuramente como psicóloga, né, no futuro breve. Muito obrigada, eu fico muito feliz de ter a oportunidade de vir aqui conversar contigo também, de ser a sua colega, né, de conversar contigo. Me espelho muito em ti, na profissional que você é, né? Você é uma grande referência para mim sempre, te admiro muito. Ai, querida, gratidão. A admiração é recíproca. E se tu gostaria de trazer mais alguma mensagem, ou fazer mais alguma indicação, para que as pessoas possam estar conhecendo mais, né, do luto não reconhecido pela perda dos nossos animais queridos de estimação. Sim. Eu tenho um livro que eu queria indicar, mas agora eu não estou com o nome dele. Caso a gente consiga deixar, talvez, na descrição, a gente tem a possibilidade. Com certeza. E se quiser, pesquisa aqui rapidinho o nome. Lembra de algum... Se eu consigo, porque é uma autora, ela não é famosa. Se eu não me engano, ela é de Santa Catarina e ela também perdeu a coelhinha dela. E ela fez um livro com várias cartas que ela fez para a coelhinha dela. Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com ela, inclusive no livro que ela me trouxe, ela fez uma dedicatória para a Catarina. Eu tenho o livro aqui, eu acabei de me lembrar. Eu posso pegar ele rapidinho? Pega, por favor, com certeza. Enquanto isso, eu vou trazendo aqui o quanto é muito legal quando a gente vai descobrindo essas literaturas, né, de pessoas enlutadas que se autorizaram e validaram o seu luto e puderam escrever sobre essas perdas, e principalmente as perdas não reconhecidas, as perdas gestacionais e neonatais, as perdas nos processos de transição da sua identidade, nos processos de transição do trabalho, a perda pelo suicídio, né? Então a gente vem descobrindo autores, escritores que são pessoas enlutadas que se autorizaram a poder falar e inclusive utilizar a escrita como um recurso terapêutico de elaboração do seu luto, né? Então isso é muito especial e eu não conheço essa autora que tu está trazendo, já vou anotar aqui para poder referenciar lá na aula de luto não reconhecido, né? Com certeza. Ai, é ótimo. O nome dela é Diane Dockhorn. É aqui. Olha que bonitinho. Eu estou mostrando uma capa que está aparecendo do livro, que é uma coelhinha. E ela traz pequenas cartas, né? Que ela pequenas? Pequenas o nome? Que ela fez. Ah, sim, é Pequenas Ausências, desculpa. Pequenas Ausências. Ótimo, livro Pequenas Ausências.
É um livro emocionante, né? Depois, quando eu li, parece que eu estava juntinha de novo, né, com as experiências. Que lindo, com certeza, já peguei aqui o nome, o link, vamos colocar na descrição do episódio. E é isso, então, uma alegria poder estar aqui conversando. Se alguém tiver interesse em ler o teu artigo, pode entrar em contato contigo, pode ser através da Secretaria da LUSP, né? Ou se tu quiser deixar um contato, o teu perfil, enfim, né? Fica à vontade. E caso queiram me encontrar no Instagram, é Vi, com um H no final, _ P Vargas. Ótimo, excelente. Então, minha querida, seguimos iluminando, seguimos nos conhecendo mais, aprofundando a nossa intimidade, podendo instrumentalizar também mais pessoas, né, através desse cuidado ético, sensível, amoroso, e que eu tenho certeza que tu já produz isso no mundo e só vem fazer mais com a tua formação, né, completa, assim. Então, uma alegria. Muito obrigada. Muito obrigada. Até o próximo episódio, então, para quem segue nos acompanhando, para quem segue aqui ao longo desses 30 e tantos episódios do Luzcast. É uma alegria também receber os retornos de vocês, saber o que está fazendo sentido ou não. E seguimos. Até mais, até breve. Um grande abraço. Que esse Luzcast tenha alcançado o seu coração e te esperamos no próximo episódio. Grande abraço com afeto.